alunos do 8º ano, eu espero que vocês estejam bem, né? Nós tivemos então há pouco o nosso momento do pós-aula, onde a gente esteve fazendo a correção, né, das atividades da semana anterior. E agora a gente vai começar então o nosso conteúdo teórico dessa semana, né? Então nós vamos falar agora um pouquinho a respeito do ciclo menstrual e também do processo de fecundação, tudo bem? Então a gente já viu algumas coisas, né, alguns mecanismos relacionados à parte de reprodução. E agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, trabalhando, né, esses processos tão importantes. O ciclo menstrual, né, que está relacionado aí à mulher, é um fenômeno natural. E o processo de fecundação, né, que está ligado à parte de reprodução. Lembrando que a gente está direcionado aqui, né, na parte humana, tá? Falando então em relação aos seres humanos. Então, começando aqui, né, falando a respeito do ciclo menstrual, nós temos que nesse ciclo, que é um processo natural que a mulher ela passa, né, mensalmente, ocorrem dois processos que são muito importantes. Nós vamos ter então que vai ter a ocorrer o amadurecimento, né, do ovócito. Lembrando que esse ovócito, depois de fecundado, ele vai se tornar o óvulo, né? E ele é essencial, né, dentro do mecanismo reprodutivo, porque representa o gameta feminino. E nós também vamos ter que ocorre o espessamento, né, das paredes que revestem o útero, né? O espessamento ali do endométrio. Por que ocorre esse espessamento? Porque ele está se preparando para uma possível, né, gestação. Então, se esse ovócito ele for fecundado por um espermatozoide, que é o gameta masculino, vai dar início ali, né, o processo então de gestação. E o corpo da mulher ele precisa se preparar todos os meses para esse processo, tudo bem? Então nós temos aqui, né, que o ciclo menstrual ele dura em média 28 dias. Isso é uma média, então não é um padrão que é seguido por todas as mulheres, né? Porque tem várias coisas ali que interferem. Questões alimentares, questões de estresse, talvez algum problema de saúde, o próprio uso, né, do anticoncepcional. Então existem algumas coisas que interferem nesse dia. E geralmente, falando atualmente, né, a grande maioria das mulheres tem esse ciclo menstrual um pouquinho desregulado. Então ele costuma ter uma variação de alguns dias. Então é difícil você conseguir marcar exatamente, né, ele mensalmente os dias que ele vai estar acontecendo, justamente por conta dessa variação. Mas uma média seria então 28 dias. Na primeira metade do ciclo, né, o ovócito de um dos ovários, que a mulher tem ovário direito e ovário esquerdo, ele vai então iniciar o processo de amadurecimento. Então ele vai começar a ficar maduro, né? Porque ela já tem esses ovócitos produzidos desde o momento do nascimento, né? E eles vão amadurecendo depois que ela entra na puberdade ali mensalmente. E nós também temos esse espessamento, né, na parede do útero. Lembrando que vai ser onde o bebê vai ficar, né, alojado. Que essa parede nada mais é que o endométrio, o nome dela, né? Que está então se preparando para uma possível gestação. Na metade do ciclo, então há aproximadamente 14 dias, acontece o processo chamado de ovulação. Que vai ser quando a mulher então vai liberar esse óvulo que está maduro, né? Através do ovário dela, que lembrando que pode ser o ovário direito ou o ovário esquerdo. E ela vai estar então no período que a gente diz que é o período fértil. Recebe esse nome, ela vai estar no período fértil, né? Então vai ser nesses próximos dias ali, e se ela tiver uma relação sexual sem o uso do preservativo, né? As chances dela engravidar são bastante altas. E nós temos ainda um período chamado de período de pós-ovulação, que o ovócito, então, ele saiu, né, da região do ovário, agora lembra lá do sistema reprodutor feminino, né? Então ele saiu do ovário, direito ou esquerdo, e ele vai avançando em direção ao útero.
Então ele vai passar do ovário, vai passar ali pela tuba uterina, né? E vai indo caminhando aí em direção a esse útero. Se ele não for fecundado, né? O que vai acontecer? Ele vai degenerar, né? Vai desmanchar. E todo aquele revestimento da parede do útero, né, todo o revestimento ali do endométrio, vai se desprender, porque a mulher não engravidou. E tudo isso vai ser liberado pela vagina e vai caracterizar então o processo de menstruação, que é esse sangramento. Então, o ovócito degenerado sai junto com essa parede, né, que desprendeu, para que no próximo mês a mulher tenha novamente esse ciclo, o organismo dela vai se preparar novamente e ela pode novamente ali, né, engravidar. Então nós temos aqui, né, uma representação básica, né, desse ciclo menstrual, lembrando que aqui nós temos a questão da variação dos dias, né? Então reparem que é um ciclo que ele vai ser constante todos os meses. Então depois que a mulher menstrua, né? Geralmente ela vai ficar de 4, 5 dias, mas nós também temos variação. Novamente um ovócito, ele vai começar a se desenvolver, né? Vai ter esse crescimento do folículo, a fase aí de proliferativa. Ela vai ovular novamente. Nós temos a fase secretora, né? O período fértil vai estar bem aqui. Depois o ovócito vai caminhar então até a região do útero e novamente, se ele não for fecundado, vem a menstruação e fica nesse ciclo até a mulher então entrar na menopausa. Então todos os meses ela passa por isso, é um processo, como eu havia dito, natural do corpo. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da fecundação, né? E também do desenvolvimento do ovócito. O desenvolvimento ali do zigoto. Então a fecundação, ela vai acontecer, o que seria? Seria então a união do ovócito, né? Do gameta feminino, que foi liberado ali pela mulher no período fértil, com um espermatozoide, então, que seria o gameta masculino, que vai sair então do sistema reprodutor masculino ali na relação sexual, né? E esse espermatozoide irá fecundar esse ovócito. Isso dentro já no corpo da mulher. Então nós temos aqui que o homem, durante cada ejaculação, né, durante cada ato sexual, ele vai liberar milhões de espermatozoides. Liberada uma quantidade bastante grande. E desses milhões, né, a grande maioria vai acabar morrendo. Vão ser poucos os que vão chegar no ovócito e somente um deles vai penetrar e vai fecundar esse gameta feminino. Por que essa taxa de mortalidade ela é alta? Lembrem que no caso do sistema reprodutor masculino, né, nós não temos uma separação com o sistema urinário. Então, por onde passa a urina, é também por onde estão passando os espermatozoides. E a urina é ácida. Então, uma grande quantidade de espermatozoides já morre ali. Os sobreviventes vão cair na vagina, né? E a vagina também tem uma acidez natural. E isso também leva à morte ali de muitos espermatozoides. Depois eles vão ter que passar, né, ali pelo útero, vai ter que escolher uma das tubas, porque a mulher tem a direita e a esquerda, né? Alguns vão pegar no caminho errado e também irão acabar morrendo. Então reparem que a taxa de mortalidade dos espermatozoides ela é bastante alta. Por isso que são poucos os que vão chegar no gameta feminino. Lembrando que só um vai fecundar. Então nós dizemos, né, que de maneira geral, essa fecundação ela vai acontecer nas tubas uterinas, tá? Então, o ovócito saiu do óvulo, chegou na tuba, o encontro ali com o espermatozoide vai acontecer neste local, então na tuba uterina. E depois que ele vai ser fecundado, né, ele vai se tornar um óvulo e vai produzir um composto que vai impedir que outros espermatozoides entrem. Então, por isso que eu falei para vocês que só o primeiro consegue entrar. Então, nós teríamos aqui, né, o ovócito,
Ele é bem maior que o espermatozoide, né? Reparem que o primeiro espermatozoide está entrando, né? A cauda, que é o flagelo, ele vai desprender. E depois, então, que ele penetra por dentro do ovócito, nós temos a formação de uma membrana aqui, né? Chamada de zona pelúcida, que vai endurecer e vai impedir que outros espermatozoides consigam entrar. Então, só o primeiro fecunda, tá certo? Não tem a fecundação de vários espermatozoides em relação ao óvulo. Até porque isso iria gerar problemas. Daí nós temos aqui, né, que a união do núcleo do óvulo, que é da mulher, né, com o núcleo do espermatozoide promove a formação do zigoto, que vai ser esse zigoto, então, né, que vai dar origem ao bebê lá na frente. Então, o zigoto ele tem material genético do pai, né, por conta do espermatozoide, e também tem material genético da mãe por conta do ovócito. Então, está aqui, ó. Aqui nós temos o ovário liberou esse ovócito, e aqui aconteceu então a fecundação. O ovócito encontrou o espermatozoide. Passou aqui pela tuba uterina, nós não usamos mais esse nome, tá? Tromba de Falópio, agora é tuba uterina. Conforme ele vai caminhando pela tuba uterina, né, a célula começa a se dividir. A gente chama essa divisão celular de mitose. Então, ela vai dividindo e vai aumentando a quantidade de células, de tal forma que quando chega no útero, recebe o nome de embrião. Então, de zigoto, nós temos a formação de um embrião. E esse embrião, ele vai, então, se ligar, grudar naquela parede do útero, né, que foi espessada. Lembra que ela se espessou bastante? Eu comentei com vocês há pouco, né? Essa parede do útero que a gente chama de endométrio. Essa ligação, essa implantação desse embrião na parede do útero, nós chamamos de nidação. E ela vai acontecer mais ou menos por volta do 7º dia após a fecundação. Daí nós temos, né, a questão do bem-estar feminino, né? Porque como eu falei para vocês, esse processo de menstruação, ele é um processo contínuo da mulher que vai acontecer todos os meses. A gente chama de menarca, né, a primeira menstruação da menina, que é caracterizada então pelo sangramento por meio do canal vaginal, que ocorre durante alguns dias do mês. A quantidade também é variante, tem meninas que ficam 3, 4, 5 dias. Durante esse período, né, que essa menstruação está acontecendo, a menina precisa manter uma boa higienização, né, para evitar contaminação de micro-organismos, evitar infecções, né? Então, nós temos que elas irão utilizar o famoso absorvente. E esse absorvente, né, o nome já diz, ele tem a função de recolher esse sangue, né, que está descendo, esse sangramento. Então, ele fica contido nesse absorvente. E ele tem que ser trocado várias vezes ao dia, como eu disse para vocês. É um meio, né, que acontece nesse sangue, é um meio de cultura, de reprodução de micro-organismos como bactérias, né? Então, precisa ser mantida a higiene para evitar problemas de saúde como infecções. E apesar de ser natural essa menstruação, ela vem com um monte de desconfortos, que também vai ter variação de uma menina para outra. Mas a gente pode incluir aí cólicas, né, porque a parede do útero está descamando, dores de cabeça, inchaço, ansiedade e tristeza, por exemplo. Então é importante que a menina faça inicialmente um acompanhamento, né, com o médico especialista, que é o ginecologista, para ver certinho as medicações que ela pode tomar, a questão do anticoncepcional, né, verificar se não tem nenhum tipo de problema. Então é extremamente importante esse acompanhamento. Lembrando que esses sintomas, né, que eu falei há pouco, que eles são variantes entre uma menina, entre uma mulher, né, e outra. Então tem mulheres que sentem muitos sintomas, tem mulheres que sentem menos. Então ocorre essa variação.
Então aqui, né, a representação do absorvente, lembrando que a gente consegue comprar em mercado, consegue comprar em farmácia, existem várias marcas diferentes, né? Cada pessoa está adaptada a um tipo específico, mas são vários os modelos. Falando agora um pouquinho em relação à gestação e também ao parto, tá? Então, a gestação é o processo de gravidez, né? Ele tem início, como a gente tinha visto, quando o ovócito é fecundado, né? Que ele vai se tornar um óvulo e vai terminar quando a mulher vai dar à luz, né? Lembrando que essa gestação, né? Se a gente for considerar uma gestação ideal, ela vai ter uma duração de 9 meses, tá certo? Então, são 9 meses divididos aí em 3 trimestres, tá? Ou seja, cerca de 40 semanas. E um dos indícios que a mulher está grávida, um dos indícios, né, que a mulher vai estar grávida, vai ser a ausência da menstruação. Lembrando que pode acontecer da menstruação atrasar, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o ciclo menstrual às vezes ele é um pouquinho desregulado? Então, às vezes tem um pequeno atraso. Então, não é certeza que porque não veio naquele dia que a mulher está grávida. Então, é importante, né, que ela faça o teste de gravidez, que pode ser feito pelo exame de farmácia, né, que é o exame de urina, bem simples, ele tem uma margem de erro um pouquinho maior, e também pelo exame de sangue, que é quase que certeza, ele é 99%, né? Então, que comprova que a mulher está ou não grávida. E daí nós vamos ter, né, que durante a gestação, nós temos a formação de algumas estruturas bastante importantes. Uma delas é o saco chamado de saco amniótico, né? Então ele representa uma bolsa e essa bolsa ela fica cheia de líquido, chamado de líquido amniótico, e o feto, né, que começou então como ali embriãozinho, zigoto, embrião, né, feto, ele vai ficar mergulhado durante toda a gestação dentro desse líquido. E ele tem uma função extremamente importante que ele vai proteger contra impactos, né, contra pancadas. Então, é um mecanismo de proteção, né, e também que ajuda a hidratar a criança que ainda está sendo formada. E lá no finalzinho da gestação, né, na hora do parto, essa bolsa cheia de líquido amniótico, geralmente ela vai se romper, esse líquido ele vai sair então pela vagina, funcionando como um sinal de que a hora do parto chegou. Nós temos também uma outra estrutura chamada de placenta, né? Que é a estrutura que faz a comunicação direta da mãe com o feto. E através dessa placenta, né, o feto vai receber o gás oxigênio, que é o gás ideal da respiração, né? E também outros nutrientes provenientes da mãe. E vai eliminar substâncias que são tóxicas, né, que a gente chama de excretas. E também o gás carbônico, que é o gás tóxico da respiração. E essa comunicação, ela acontece pela união, né, da mãe com a criança através do cordão umbilical. Lembrando que é importante que nesse período a mulher não consuma bebidas alcoólicas, não fume, né, não use drogas, faça uma alimentação mais correta, porque todas as substâncias que ela está ingerindo, né, elas passam para o feto através desse cordão umbilical. Então é extremamente importante que ela cuide, né, da saúde dela para conseguir cuidar também, né, da saúde da criança. Então nós temos aqui a representação, né? Então nós teríamos esse cordão umbilical ligando o feto à mãe. Nós temos a placenta, né? E nós temos também o saco amniótico, tá? Que é a bolsa aí onde a criança está alojada. Lembrando aqui que nós temos então o desenvolvimento do feto, que vai adquirindo as características humanas, né? Aos poucos, geralmente até o 6º mês. Depois que ele termina de se formar, ele começa a crescer. E, geralmente a barriga da mulher cresce bastante do 6º ao 9º mês, que o feto já está formado e ele vai ganhando massa e também tamanho.
E aí nós temos algumas mudanças, né, no organismo da mulher durante esse período de gestação. Então, o útero, né, ele vai aumentar cerca de 10 vezes, porque a criança vai ocupar espaço, né? Então, o corpo da mulher já vai estar preparado para isso. As mamas, né, os seios, eles aumentam de volume, porque tem a questão da glândula mamária, que ela vai começar a fazer a produção de leite, né? A gestante, geralmente, nas primeiras semanas, ali nos 2, 3 primeiros meses, pode ter azia, vômitos e náuseas, né? São comuns da gestação, que é o famoso enjoo. Pode ter também variações, né, na pressão arterial e também aumento, né, na frequência de micções. Micções é o ato da pessoa fazer xixi, né? Porque o que vai acontecer? Conforme a criança, né, o feto vai se desenvolvendo, a bexiga urinária ela vai ser pressionada por conta da questão do espaço, né? O útero cresce, ele acaba meio que espremendo, entre aspas, os outros órgãos. Então a bexiga urinária acaba sendo pressionada com frequência e isso faz com que a pessoa, né, a mulher ali no caso, ela urine, né, mais vezes. Então são algumas das características aí de mudanças no organismo relacionadas à gestação. E daí é importante que a mulher faça todo um acompanhamento, né, durante esses 9 meses. E esse acompanhamento, né, junto ali ao médico, nós chamamos de pré-natal. Então, nesse acompanhamento, vai ser verificado, né, tanto a questão da saúde da mãe como a saúde do feto. Então, são realizados exames, exame de urina, exame de sangue, feito ultrassons, né, para ver se está tudo ok com a criança e também com a mãe. Isso ajuda a prevenir doenças, ajuda a prevenir eventuais problemas, né, que podem ocorrer aí, né, durante o processo de gestação. E daí também a gestante ela vai ser orientada em relação a seguir uma alimentação saudável, como eu havia dito para vocês, não ingerir bebidas alcoólicas e nem usar drogas, e também em relação à administração de medicamentos, porque é importante, né, que os medicamentos sejam feitos sob orientação médica, já que as substâncias químicas que tem ali no meio podem acabar, né, gerando algum problema para a criança, porque vai ter a comunicação, né, através do cordão umbilical. E depois, por fim, nós temos o parto, né? Então, ele vai acontecer aproximadamente após 9 meses de gestação, né? Que é uma gravidez normal. Mas nós temos muitos fatores que ocasionam, né, um parto prematuro. Um parto dias, né? Até um pouquinho de meses antes. E daí a criança, né, que vai nascer, o bebê ele precisa ficar numa incubadora, talvez para terminar de se formar. Hoje em dia, como a medicina está bastante avançada, é comum, né, que essas crianças prematuras elas sejam salvas e que não apresentem nenhuma sequela. O que não pode acontecer, né, é de passar esses 9 meses, porque pode faltar oxigenação e daí sim pode gerar algumas sequelas. E daí nós temos algumas evidências, né, em relação ao que a gestante está entrando no trabalho de parto. Uma delas são as cólicas, que são chamadas dores de parto, né, que nós vamos ter uma contração constante da musculatura do útero para que a criança saia, né, lembrando que o bebê ele vai virar, ele nasce geralmente, a primeira parte que sai, isso no parto natural, é a cabeça, e a musculatura fica contraindo para ajudar a criança a sair. Nós também temos o rompimento do saco amniótico, né, o rompimento da bolsa, onde o líquido que está ali dentro vai extravasar, né, vai sair. E daí nós colocamos que no parto natural, né, nós temos 3 fases. Então o útero vai dilatar, né, a dilatação do colo do útero. Essa dilatação geralmente é cerca de 10 centímetros. Então ela vai permitir que o bebê passe por ali. Nós temos a saída, então, do bebê através das contrações uterinas fortes. Lembrando que, geralmente, a cabeça do bebê sai primeiro, e isso é verificado até no pré-natal, porque se ele for nascer pela parte de membros, né, inferiores ou superiores, pode acabar arrancando, pode acabar quebrando, porque é bastante delicado. Daí, nesses casos, geralmente, quando a criança não vira,
o médico vai indicar a cesariana, né? Que é através do corte. E nós temos também depois na fase final a expulsão da placenta. Então toda a placenta precisa sair, né? Porque senão, se ficar pedaços dela, pode gerar algum tipo de infecção, algum tipo de contaminação. Então toda a placenta sai. O que se mantém ali é o útero. Se a mulher for engravidar novamente, uma nova placenta vai ser formada. Então eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ainda ficar alguma dúvida, algum questionamento, né, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei, né, atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.